Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Damos continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereador aqui no município de Chapecó. Lembrando a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentar e também apresentarem as suas propostas e defesas de campanha. O tempo começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Recebendo no nosso estúdio hoje, temos o candidato Elias, que concorre pelo partido do MDB. Elias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Prazer te conhecer. Quero aqui fazer um agradecimento ao Diário do Iguaçu, parabenizar, né, por disponibilizar esse espaço. Eu acho que é importante para o cidadão chapecoense conhecer não só a mim, a todos os candidatos. Muito importante. Então, candidato, para começarmos a nossa entrevista, você poderia explicar para a nossa audiência quem é o Elias, sua atuação na vida pública e também na vida política? Então, o Elias hoje tem 37 anos de idade, tá? Eu sou natural de Vargem Bonita, uma cidade próxima daqui, uns 100 quilômetros, conhecida também aquela região como Celulose Irani, muita gente conhece. Ali, eu cresci nessa região e vim morar aos meus 16 anos em Chapecó. Tá? Até meus 16 anos eu fui boia fria nessa região, trabalhava, então parei de estudar muito cedo. Mas vim para Chapecó, uma cidade em constante crescimento nessa época, desde essa época, né? Então, vim aqui com 16 anos, comecei a trabalhar aqui. Fui garçom por quase 10 anos em diversos estabelecimentos, diversos eventos, formatura, casamento, festa de 15 anos. Então, muita gente, assim, acredito eu, da cidade pode vir a se lembrar do Elias, né, desses eventos, dessas datas festivas. Trabalhei também por muito tempo no setor supermercadista, tá? Cuidando da rede de segurança de uma grande rede da cidade. Então, trabalhei como vigilante, né? E hoje eu sou casado há 20 anos, tá? Resido em Chapecó há 20 anos e hoje aceitei esse desafio e me proponho a representar a população e o eleitor chapecoense dentro da Câmara de Vereadores. E por que você decidiu concorrer a esta vaga? Olha, eu vejo que a política, muitas pessoas, a política ela é um termo, vamos dizer assim, um assunto polêmico em algumas áreas. Algumas pessoas falam que eu não gosto de política, outras pessoas falam, não, política é tudo igual. Mas as pessoas talvez, no meu ponto de vista, não quero aqui denigrir a imagem de ninguém, falar mal de ninguém, de profissionais de área nenhuma, mas as pessoas usam a política no dia a dia, dentro de casa usam a política, né? E esquecem que na Câmara de Vereadores também, claro, de áreas diferentes, mas é política. Então eu me disponho, porque assim, eu aproveito para me apresentar aqui, eu trouxe minha carteirinha de saúde, que muitos dos chapecoenses têm. Então eu uso a rede pública de saúde, né? Eu uso o hospital, eu uso o posto de saúde, e lá eu enfrento muita dificuldade, que é a grande maioria da população, né? E essa é a nossa pauta, essa é a nossa bandeira, né? Vejo que a cidade está em constante crescimento, sim, em diversas áreas. São empresas, né, vindo de fora, a cidade está crescendo, né, diversos bairros novos surgindo. Só que a área da saúde eu vejo que ela não consegue acompanhar, né? A gente entende que tem muita coisa a nível federal, estadual e municipal. Tá? Eu confesso para ti que a gente não sabe de tudo, né? Mas eu quero, se possível, estar dentro, com o apoio da população, dos eleitores, estar dentro da Câmara de Vereadores para aprender sobre e levar esses problemas, essas dificuldades que nós todos enfrentamos lá para dentro da Câmara de Vereadores. A gente comentava fora do ar também que é a primeira vez que você concorre. Como é que tá essa preparação, esse sentimento? Então, a gente conversa com a população, né, de uma forma bem dinâmica, simples, orgânica, né? E a gente está sendo bem recebido, porque, como eu digo, o nosso assunto, as pessoas se identificam a receber o candidato Elias, eles já recebem um amigo, o vizinho Elias. Essa é a diferença, né? Volto a falar, não quero denigrir a imagem de ninguém, falar mal de ninguém, mas hoje, se nós for parar para pensar, nós temos aí 200 candidatos. 90% deles têm um plano de saúde, né? E que bom que ele consegue ter, né? Que bom que ele consegue dar suporte para a família dele, eu fico contente. Mas os demais, eu não tenho um plano de saúde. Então eu consigo me identificar com a população, ele se identifica comigo, estou sendo muito bem recebido, né? Aproveito esse gancho também para fazer uma observação.
Hoje eu atuo de forma autônoma, tá? Eu confecciono cubas para banheiro, né? Então eu vendo pela internet, vendo para o consumidor final. Se eleito, eu pretendo deixar essa atividade de lado por um tempo e me dedicar de forma interina, de forma integral na Câmara de Vereadores, né? Ir lá buscar resolver os problemas, identificar e levar lá para dentro da Câmara de Vereadores. Outros candidatos, né, vamos falar assim, existem médicos, pastores, advogados, existem inúmeras profissões que talvez eles não vão conseguir, eles não vão deixar essa atividade de lado, essa profissão deles, porque demanda, é o sustento dele. E talvez ele não vá conseguir se identificar, ele não vai conseguir se dedicar totalmente à população, à Câmara de Vereadores. Bom, você também comentou que uma das suas principais bandeiras de campanha é a questão da saúde. Você podia explicar mais para a audiência? Exato. Então, o que acontece? Como eu falei, a gente entende que tem muita coisa que é federal, estadual e municipal. Mas, por exemplo, eu recebo na minha casa um agente de saúde com diversos papéis, diversos encaminhamentos, exames. Né? Vamos buscar entender o que cabe ao município, o que não cabe ao município. Vamos tentar digitalizar processos. Porque eu vejo que eu tenho que estar em casa, agente de saúde tem que, vamos colocar assim, torcer que me encontre em casa para me entregar aquele documento na mão. E eu, posterior a isso, tenho que ir atrás da clínica, enfim, tudo mais. De forma digital, de forma mais acessível, eu consigo ver o meu retorno médico, a minha próxima consulta, a minha autorização, né? Eu conversei com diversas pessoas que enfrentam muitos problemas com relação, por exemplo, à fisioterapia, recuperação, né? Seja ela por um acidente, algo que aconteceu. Eles têm uma prévia de uma autorização de, sei lá, 20, 30, 50 sessões. São liberadas de 10 em 10. Essa pessoa tem que estar sempre correndo atrás, perdendo o dia de trabalho, enfim, no sol, na chuva, não importa o tempo, tem que ir atrás. Volto a falar, com papel, tudo, né? De forma bem burocrática. Então a gente tem essa ideia. Quando eu falo a gente tem essa ideia, é porque eu falo Elias, candidato, junto com a população, porque são ideias da população que eu quero levar lá para dentro. Não é só o candidato que teve essas ideias, né? Além dessa questão, tem alguma outra lacuna especificamente na saúde que te preocupa? São diversas, né? Por exemplo, se nós for falar da saúde, ela começa lá na escola, quando a criança ou adolescente, se ela praticar um esporte de qualidade, vai contribuir para a saúde dela posteriormente, vai contribuir para a formação de caráter dessa criança, desse adolescente. Ele vai buscar algo, talvez ali ele se identifique com esse esporte e vá buscar algo, uma carreira, algo assim. Então ele vai sair do vício, da droga, da rua, ele vai se dedicar a algo, né? Eu confesso para ti que algumas escolas que a gente vê, né, não vou generalizar, mas, por exemplo, você vai fazer um esporte, algo assim, o instrutor joga lá uma bola para cada um e todo mundo sai brincar, um para cada lado. É divertido, é legal? Mas ele não é assertivo, não é de forma direcionada. Então eu vejo que o esporte merece uma atenção, tá? Também de forma, vamos colocar assim, contraturno. A criança está estudando no período da manhã, no período da tarde ela teria que ter um acesso a um esporte, mas, por exemplo, não lá num complexo, no Verdão, lá na arena. Funciona, contribui? Obviamente que contribui, mas tem que ser lá no bairro dela, lá na comunidade dela. Sabe aquela comunidade que você passa e está lá um ginásio lá trancado, que as pessoas entram lá a cada 30 dias? Tem que usar esse espaço. Ele foi feito para a comunidade, não está sendo usado, né? Volto a falar lá na questão da fisioterapia também. Se nós tiver uma fisioterapia que não demanda de tantos equipamentos, algo assim, poderia ser feita essa fisioterapia também lá nessa comunidade. Um terapeuta do município, que ele se desloque lá e atenda a comunidade, dentro do bairro dela, né? Você imagina alguém com uma limitação ter que pegar um táxi, um Uber, um ônibus e ir para a cidade, ir para essa clínica fazer uma fisioterapia. Se ela for atendida lá no bairro, na comunidade dela, seria bem melhor, uma qualidade de vida. E quais seriam as suas estratégias para fomentar esse desenvolvimento do esporte aqui em Chapecó? Então, é como eu falei, eu acredito que ele tem que ser direcionado. A gente não vai conseguir abraçar tudo, né? Mas você tem que ter opções dentro das escolas para que você identifique
qual o gosto, o que essa criança, esse adolescente, né, vai querer fazer, e ali você vai. É como uma escola de música. Uma escola de música, você talvez leva a criança ou adolescente e ele desperta o interesse por algum instrumento, e ali você começa a instigar. Né? Talvez ele vire um músico, talvez não, mas ele sabe tocar aquele instrumento. Né? Eu vejo que o esporte contribui muito dessa forma. Temos o projeto Atleta do Futuro em Chapecó, funciona super bem. Né? Mas é como eu falo, a criança, o adolescente tem que se deslocar. Você coloca hoje, por exemplo, uma criança que mora lá no bairro Refapo, uma criança, um adolescente que mora lá no Desbravador, uma criança que mora lá na Água Amarela, lá no seminário, tem que se deslocar tudo. Então tem toda uma logística. Né? E como que essa criança, esse adolescente vai vir até esse complexo sozinho, sem acompanhamento de um adulto, né? É complicado. Então eu vejo que teria que ter raízes e assim, focos nos bairros. E além dessas questões, tem mais alguma demanda que o senhor considera prioridade aqui em Chapecó? Uma questão que eu queria colocar aqui também é uma questão familiar. Enfrentei na minha família, por exemplo, né? Eu tenho uma nona, né? Os italianos aqui têm a avó, o vô e a nona. Eu tenho a minha nona querida e ela está com alguns problemas nos pés. Ela não consegue mais caminhar. Tá? Para você ter ideia, ela não tem mais sola no pé. E aí ela enfrenta diversos outros problemas de saúde e ela teve que participar de um mutirão para fazer cirurgia nos olhos, catarata. A gente entende que o mutirão pode sim funcionar, contribui para diminuir filas, sim, mas colocaram ela numa lista para ela ter que pegar um ônibus aqui no centro da nossa cidade e se deslocar até outra cidade, para daí fazer. Então eu vejo assim, as pessoas, a Secretaria de Saúde eles têm acesso às informações do estado desse paciente. Como que você coloca um idoso de 60, 70 anos, 80, num ônibus, com acompanhante ou não, mas que ele não consegue subir no ônibus, não consegue descer, vai ter que ficar o dia inteiro lá no mutirão. Então eu vejo que tem que dar uma atenção melhor, tá? Para todo e qualquer cidadão, todo mundo merece uma atenção melhor. Sabe por que a minha bandeira é a saúde? Porque quando a gente vai para aquela comemoração do seu aniversário, do aniversário do seu amigo, você fala para ele, parabéns, muita saúde. Né? O resto a gente improvisa, né? O restante a gente corre atrás. Então a saúde é o princípio. Né? Eu sou totalmente contra. Aconteceu alguma coisa no município, no estado, no país, não, corta da educação, corta da saúde e aplica lá. Se saúde é o princípio. Vitor, amanhã, se eu e você não tivermos saúde, você não está aqui no Diário do Iguaçu. Eu não estou lá no meu trabalho. Então, saúde para mim é o princípio de tudo. Como você atribui a função de um vereador na sociedade? Então, falo novamente, não denigrindo a imagem de ninguém, não dizendo que eu sou melhor que alguém. Mas, assim, existem candidatos e candidatos. Há aquele candidato que já está lá no Legislativo há muito tempo, há aquele candidato que está pela primeira vez, assim como eu, e ele vem e faz promessa, eu vou trazer isso, vou construir aquilo, e não é assim. Né? Nós temos que viver o que a sociedade, o que a população vive, e aí pegar esses problemas com essa comunidade, com essa população e levar lá para dentro. E aí com os demais com os demais vereadores já eleitos, fazer uma avaliação, fazer o projeto e apresentar ao prefeito e tudo mais. Então o vereador ele tem que fiscalizar o que já está andando e legislar em prol da população. Não existe promessa e fazer isso ou porque eu já fiz, sabe? Às vezes a gente se depara em conversas também com um eleitor que ele diz às vezes a seguinte colocação: mas eu acho que eu vou votar lá no fulano porque 10 anos atrás ele ajudou aqui e fez um muro aqui para nossa escola. Mas eu vejo que o muro é direito da escola, é obrigação do município ou do estado confeccionar aquele muro. Então você vai dar teu voto para um candidato porque há 10 anos atrás ele contribuiu, ele fez o papel dele há 10 anos atrás. Talvez. Então hoje a gente precisa de renovação. Ao meu modo de pensar, a renovação é quem vive o que o eleitor vive. Né? Eu sou totalmente a favor de que nessa eleição eu esteja lá, se eleito, e na próxima você, Vitor, porque você vai levar novas ideias lá para dentro. Você vai levar novos problemas que você enfrenta lá no teu dia a dia, lá no teu trabalho, lá na tua família. Entende? Eu sou, não é contra, mas eu acho errado. E as pessoas assim reclamam, né? Mas a gente não consegue mudar.
você pode perceber, existem situações que você encontra no dia depois da eleição, o eleitor que diz o seguinte: perdi meu voto. Eu votei no Elias, ele não se elegeu. Perdi meu voto. A população, o eleitor tem que entender que ele não perdeu o voto. Ele tentou mudar, ele não perdeu nada. Então, se nós continuar tentando, a gente vai concluir, vai chegar ao objetivo. Não pode desistir e votar em outra pessoa para dizer: ganhei meu voto, tive sucesso na pessoa que eu votei. Candidato, então, já para caminharmos para o encerramento da nossa entrevista, eu deixo em aberto para você fazer as suas considerações finais. Então, eu peço aqui um voto de confiança da população de forma geral. Né? É a minha primeira vez, é a minha primeira caminhada. Como eu falo, a gente não, como outros políticos, outras pessoas que já estão lá e estão indo pela primeira vez, talvez não têm total conhecimento de como é fiscalizar e legislar. Então, acho que a gente tem que ser honesto e sincero. Então, eu quero estar lá para aprender e buscar soluções. Né? Então, eu peço aqui meu voto de confiança para a população, para o eleitor chapecoense. Né? Vou estar sempre à disposição, como falei, de forma integrada, de forma interina, se eleito. Né? Então, eu não prometo nada, eu me comprometo quando procurado, quando quiserem conversar, trazer algo para nós vamos fazer uma anotação. Eu ando sempre com um rascunho ali, a gente anota e a gente leva lá e vamos debater sobre o assunto. Então eu peço aqui que no dia da eleição a população não esqueça, se quer mudança, não gostou do Elias, bota em outro candidato que traz renovação, que traz mudança também, né? E eu faço um apelo aqui do seguinte, que no dia da eleição a população, o eleitor não esqueça, vote Elias, vote 15024. Candidato, muito obrigado pela participação e até uma breve oportunidade. Eu que fico grato, tá? Mais uma vez, obrigado pelo espaço e parabéns pela equipe aí. Muito obrigado. Este foi o candidato Elias, que concorre pelo partido do MDB, conversando um pouco com o Diário do Iguaçu e expressando as suas ideias e propostas de campanha. Em breve voltaremos com mais candidatos a vereadores aqui em Chapecó e para você ficar bem acompanhado, acesse o site diregional.com.br.